Fala, torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco. Infelizmente, uma derrota para o Flamengo. Vasco perdeu ali de goleada para o Flamengo. Vamos aqui com comentários do SBT Esportes, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não lembro disso não, eu fiz assim, ó. Lembra assim. Daquele Viu? 6x0. E eu tava Faz de novo, foi quanto ontem? Não sei. Eu tava sem entender o motivo. Pois é, e ele te zoando, e você dando moral a ele. defendendo ele. Olha, posso te falar? Ah, Faça agora o que todo torcedor vascaíno queria fazer. Lucas Pedrosa, olha para essa câmera 3 e fale. Não é ir embora não, hein? É ficar no programa. não, isso aí quem deveria fazer é metade do time do Vasco. Eles deveriam ir embora. Falar embora, ele vai falar agora. Parabéns para a torcida do Vasco que, tomando já de 4, tava cantando enlouquecidamente no Maracanã. Mas isso é outra história. Vai, Pedrosa. Vamos lá, Fernanda. A gente ainda vai falar da parte técnica e tática, até porque a gente vai ter 10 dias até o próximo jogo do Vasco. Mas eu vou falar aqui sobre o sentimento do torcedor realmente, porque eu não consigo achar outra justificativa a não ser a falta de vergonha na cara desse elenco ontem, depois de mais uma goleada, depois de mais uma humilhação em 2024. A gente precisa lembrar que isso não é uma coisa esporádica que aconteceu com esse grupo. Esse grupo ele vem protagonizando humilhações e vexames com a camisa do Vasco desde o início da temporada. E eu lembro aqui, Nova Iguaçu, Água Santa, porque apesar de ter passado na classificação, você tomar 3 gols em São Januário e tomar uma virada é uma vergonha. Aí veio o Criciúma de 4x0 e agora a maior goleada que o Flamengo aplicou no Vasco na história do Clássico dos Milhões. Então assim, cara, eu poderia muito bem falar, o técnico errou nisso aqui, errou naquilo ali. Mas, na verdade, eu não consigo enxergar outra forma, além da vergonha que esse grupo vem protagonizando. E o torcedor tem todo o direito de ficar com raiva, de cobrar, de brigar, porque é um grupo que não respeita a camisa do Vasco da Gama. Que não tem a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque um jogador de futebol, que ganha muito bem, que mora num ótimo lugar, que joga num grande clube, que tem todo o suporte de alimentação, fisiologia, fisioterapia, preparo físico e se diz profissional e vai pra dentro de campo tomar de 6x1 com a camisa do Vasco num clássico no Maracanã, ele não tem vergonha na cara. Ele deveria chegar em casa e pedir desculpa para a família dele, para os seus atletas, para os seus amigos, porque o torcedor do Vasco atravessa estado, pega 2, 3 horas de ônibus, de carro, paga ingresso, compra camisa oficial, paga sócio torcedor, tá sempre apoiando para você aí, que tirando 3 ou 4 ainda honram a camisa do Vasco, para você aí protagonizar a vergonha que você protagonizou ontem no Maracanã. E não é só um dia não. Você está protagonizando essa vergonha com a camisa do Vasco 2024 inteiro. Não dá para normalizar o que aconteceu. Tanto os jogadores dentro de campo, quanto a diretoria vergonhosa. Senhor Lúcio Barbosa, o senhor prometeu que o Vasco da Gama ia fazer grandes contratações em 2024, que o torcedor teria um dos 5 maiores orçamentos, um dos 5 melhores times do Brasil, e o senhor está comandando um time que passa vergonha atrás de vergonha. O Vasco da Gama não entrega nada para o seu torcedor. E é há muito tempo, é há 24 anos que isso acontece. E vocês, que injetaram mais de 300 milhões, não conseguiram montar um time decente a ponto suficiente de não ser humilhado para o Flamengo no Maracanã, humilhado para o Criciúma em São Januário e humilhado para o Nova Iguaçu e quase foi humilhado para o Água Santa, coisa que não aconteceu por detalhe. Tem que agradecer muito de ter passado do Fortaleza, porque esse grupo de jogadores e as pessoas que comandam o Vasco não merecem um torcedor vascaíno. Vocês são incompetentes, vocês não têm vergonha na cara e vocês não têm a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma sacanagem, é a cagar na cabeça do torcedor. Se você for olhar o segundo gol e o terceiro gol do Flamengo, é cagar na cabeça do torcedor, que as pessoas estão olhando e o torcedor não merece isso. Repito, 80%, 90% desse elenco do Vasco da Gama não merece vestir a camisa desse time, porque vocês estão de falta de vergonha na cara, vocês estão sem a mínima competência para vestir a camisa desse time. A gente pode falar, repito, da parte técnica, da parte tática.
Mas o que vocês fizeram ontem foi falta de vergonha na cara, falta de postura, falta de entender o clube que vocês vestem, de mais de 15 milhões de pessoas, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, e que vocês não têm peito nem postura para vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque o que vocês fizeram ontem foi a maior humilhação da carreira de vocês. E tomara que isso seja lembrado sempre. Tinha que colar no vestiário aqui, ó, na cara de vocês, o 6-1, para vocês se lembrarem sempre que vocês envergonharam mais de 15 milhões de pessoas. Calma, Calabreso, Calabreso. De uma goleada histórica, né? E aí, quando ele fala que é a maior vergonha, é porque realmente esse grupo vai embora daqui a pouco e daqui a 5 anos a gente vai fazer matérias no Rio de Janeiro, a gente vai relembrar o confronto, enfim, e recentemente isso fica mais latente, as pessoas vão lembrar de um placar elástico num clássico regional tão potente como o clássico entre Vasco e Flamengo. A gente fez um 11 contra 11 aqui e entendemos que com os desfalques do Flamengo e aquelas peças que tinham à disposição, que o Flamengo, assim, o 11 contra 11 não era, ganhou 11-0 o Flamengo. O que eu tô querendo dizer é que o time do Vasco não é um time, assim, tecnicamente horrível, ruim, para tomar uma goleada dessa. Então, o que acontece, Venê? Não é um time tecnicamente ruim, horrível para tomar uma goleada dessa, mas é um time que a gente já mostrou aqui, já falamos há muito tempo, que se não tiver um reforço, não vai brigar por nada, a não ser para não ser rebaixado novamente nessa temporada. E os jogadores do Vasco, eles fizeram ontem algo que aqui no futebol brasileiro, infelizmente, é normal. Depois de uma vergonha ou resultado extremamente negativo, ninguém bota a cara para falar. A assessoria apenas emite um comunicado dizendo que nenhum jogador vai falar. Por que não vai falar? Porque os jogadores, eles não falam com a imprensa, eles falam com o torcedor. E aí, o Álvaro Pacheco, que acabou de chegar, a gente viu numa entrevista coletiva, ele pediu desculpa 5 vezes. Era isso que um jogador... Quantas vezes? 5 vezes, que eu ouvi na entrevista coletiva. Ele pode ter falado até mais. Ou 6, talvez. Enfim. Foi mal, Pedrosa, eu não poderia perder a oportunidade. Mas eu acho, assim, uma pena. O Álvaro Pacheco, ele ia acabar de chegar e ele tomar a responsabilidade, eu entendo, o treinador ele tem que falar mesmo. Achei legal da parte dele, ele assumiu o erro dele, pedir desculpa, mas um jogador deveria ter falado com a torcida, não é com a imprensa. E, lamentavelmente, ninguém fala. Por que ninguém fala? Isso é uma cultura do futebol brasileiro que eu acho horrível. Eu estou dando exemplo de ontem, mas acontece em vários clubes. No Flamengo acontece, no Botafogo, no Fluminense acontece. Mas os jogadores, como o Pedrosa mencionou aqui, eles protagonizaram um vexame absurdo, que vai ficar marcado na história deles, não só do clube, e eles deveriam ter falado alguma coisa, a não ser o pedido de desculpa para a torcida vascaína, que a gente sabe que se não fosse a torcida do Vasco, o Vasco estaria numa situação bem pior. E é por isso que quando acaba um jogo desse calibre e vem um jogador bota a cara, geralmente o Gabigol pelo Flamengo faz, a gente valoriza. Olha aí que legal, o jogador falou, o jogador botou a cara, o Felipe Melo do Fluminense sempre bota a cara, o negócio não tá bom. Você pode não concordar com o que ele vai falar, mas ele botou a cara. Mas ao menos ele se expõe que ali. É difícil botar a cara. E pra você, Pedrosa, e aí essa fala sua, já vamos partir pra você, pra gente saber do Flamengo, o lado do Flamengo. O lado do Vasco, a questão o que a gente entendeu que não foi um problema tático ou técnico, foi um problema de postura. O Vasco desmoronou depois do gol do Flamengo e acabou, tudo ruiu. Agora eu vou analisar o jogo de forma serena. O Vasco conseguiu abrir o placar, o Vasco achou um gol com o Verratti, isso tem que ser deixado claro. O Vasco achou um gol com o Verratti, inclusive é o único jogador que eu vou salvar da atuação de ontem, inclusive eu fiquei com pena dele no final do jogo, com a cara dele de tipo assim, cara, eu corro, me dedico, faço gol e não adianta de nada. Então o Vasco conseguiu achar um gol, aí em 20 minutos até teve 2 oportunidades ali, uma que ele deixou passar e depois o Ryan conseguiu achar. O Flamengo já tinha percebido que o Ryan não estava fechando o lado direito, o lado esquerdo com o Payet também fazendo a recomposição na segunda linha de 4, no caso a linha à frente da defesa não estava dando certo e o Flamengo é um time extremamente qualificado. Então o que aconteceu? Explorou o lado direito, naquele momento ali o Maicon tem um erro grotesco de domínio de bola e não consegue afastar a bola quando ele deveria afastar, o Arrascaeta pega a sobra, Everton Cebolinha empata. E aí o Vasco volta a ser aquele time que a gente está falando da temporada inteira. Um time desatento, que se desmorona, que não tem psicológico quando tem obstáculos dentro da partida. O 2-1 vem de uma jogada de escanteio, de cobrança rápida, que é patética. Para um time como o Vasco da Gama é patética. O Amazonas deu mais trabalho ao Flamengo do que o Vasco defensivamente. O Amazonas foi muito mais consistente ao Flamengo do que o Vasco no jogo de ontem. O Lucas Piton fica olhando o Everton Cebolinha entrar, o Payet também fica olhando, eu não sei porquê, porque ele não marca sem a bola, é uma dificuldade muito grande. E aí o Pedro
Pedro de peito, no meio de 4 jogadores, consegue fazer o segundo gol. Ali desmorona, o Vasco acaba tomando a virada. Depois o Davi Luiz, sozinho dentro da área, consegue pegar uma bola a meia altura, com a perna ruim, digamos assim, e faz o terceiro gol, com todo mundo olhando o Davi Luiz. Então, Fernando, a gente pode falar de técnica, de tática, mas é falta de vergonha na cara. É falta de atenção, que é a marca desse time do Vasco na temporada 2024. E depois o Léo Pelé, que erra também de uma forma grotesca, que não se faz isso nem em escolinha, erra o passe e o João Vitor vai tentar corrigir a besteira que ele faz, acaba sendo expulso. E é outro também que não estava jogando absolutamente nada. O sistema defensivo do Vasco já é o pior do Campeonato Brasileiro e depois no segundo tempo foi só o protocolo, né? O Flamengo fez 3, brincando, deitando e rolando e humilhando o Vasco da Gama. O jogo acabou quando o João Vitor foi expulso. Vamos agradecer a grande audiência. É isso aí, torcida vascaína. Que derrota, né, cara? Infelizmente aí o Vasco perdeu de 6-1 pro Flamengo. Isso vai render muita coisa ainda. Lado negativo, o Vasco, né, não conseguiu jogar, não fez absolutamente nada na partida. Teve um apagão tremendo. Realmente, cara, o Vasco não tem time suficiente para se manter firme durante esta temporada, né? Assim, não que eu tô falando que vai ser rebaixado, mas tem que tomar cuidado, muito cuidado com esses times do Brasileirão. Vasco que acabou aí sendo derrotado por um placar tão grande que ninguém esperava isso. Realmente eu pensei que iria ser diferente. O Vasco realmente vinha levantando, né, o seu futebol, vinha tendo confiança, mas no final acabou sendo esse placar elástico, né? A zaga não fez absolutamente nada. Para quem assistiu o jogo, o Flamengo parece até mesmo que tirou o pé. Não queria mais jogar, não queria marcar mais gol para não ficar mais feio para o Vasco. Essa é a impressão que eu tive. E pessoal, é isso. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Desde já agradeço, valeu.